Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre felicidade, com a visão do coach, felicidade. O que é felicidade para você? O que é ser feliz para você? Eu estava fazendo uma sessão de coach e o meu coach, eu perguntei para ele qual era o propósito de vida dele. E ele me respondeu que o propósito de vida dele era ser feliz. Mas o que é ser feliz? O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim, às vezes não é a mesma coisa que felicidade para você. O que é felicidade para você? Você saberia agora me descrever o que é felicidade para você? O que é estar feliz? Se você souber o que é ser feliz, escreva aqui nos comentários para mim que eu já vou lendo e já vou respondendo. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje é que felicidade é algo muito abstrato. Quando você chega no coach e fala, o meu propósito de vida, o que eu quero alcançar é ser feliz. Isso não é muito abstrato. A gente não dá para trabalhar com esse propósito de ser feliz. O que é ser feliz para você? Primeiro você tem que determinar o que me faz feliz. O que te faz feliz é ter sua família estruturada, tudo muito bem, que quando os seus filhos está indo tudo muito bem com os seus filhos, quando você está indo bem no trabalho, ou na escola, ou no seu curso, seja lá o que for que você estiver fazendo. O que é felicidade para você? Você tem que determinar o que é felicidade. Não tem como você chegar para um coach e falar, eu quero ser feliz. E falar, vamos traçar uma meta de ser feliz? Não é mensurável. Você tem que saber o que é ser feliz para mim. Para mim, ser feliz é quando eu tiver o corpo tal, quando eu tiver o salário tal, quando a minha família estiver funcionando de tal maneira, quando eu tiver tanto na minha conta, quando eu fizer a viagem para... São momentos. E a felicidade você vai construindo aos poucos. A felicidade, ela não tem como você ser constantemente feliz. Isso eu quero que vocês entendam. Não tem como ser constantemente feliz. Você tem que escolher uma meta. O que é ser feliz para você? É ter o carro tal, é fazer a viagem tal, é meu filho ter, minha filha ter saúde, cuidar dos meus pais. Vamos determinar o que é felicidade para você? Me fala aí, o que é felicidade para você? É ter o corpo tal? É ter tantos quilos? O que eu posso fazer para chegar a ter o corpo dos meus sonhos? Quando eu tiver o corpo dos meus sonhos, eu vou ser feliz? Não, você aproveita o processo. Você vai ver quando você chegar no corpo dos seus sonhos, a felicidade é o processo. É o processo de chegar lá. Quando você chegar, você vai perceber, eu fui feliz. E nem sabia. A famosa frase, eu era feliz e não sabia. Pois é, felicidade é um processo. Ela não é o fim, ela é o trajeto, né? E quando você alcança o que você quer, você tem a sensação de felicidade, mas não é o sucesso, né? É o sucesso. Quando você tem sucesso, você é feliz. Então, vamos traçar, vamos saber o que é realmente o seu propósito. Qual é o seu propósito? Por que você acorda todos os dias? O que você faz? Por que você faz o que você faz? Qual é o sentido da sua vida? Você acorda para quê? É segunda-feira. Você ontem deve ter pensado, meu Deus, vai começar tudo de novo. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser sofrido? Por que tem que ser vai começar tudo de novo? Por que tem que ser um martírio? Não sei, mas eu também já passei por isso. Eu já tive burnout, eu já tive depressão, crise de pânico, e eu entendi que esse tão esperado momento de felicidade, ele não chega. A gente tem que correr atrás, a gente tem que criar este momento de felicidade. Eu não tinha forças nem para sair da minha cama, eu não tinha forças para tomar banho. Eu pensava literalmente que eu ia morrer. Eu estava no fundo do poço e eu não tinha.
Eu olhava para cima e não via luz, eu não tinha esperança, eu tinha, graças a Deus, na época, 2 filhos, tenho ainda, mas eles eram bem pequenos na época, o que me dava força para levantar todos os dias da cama para poder fazer, levar para a escola, arrumar eles para ir para a escola. Eu chegava em casa, depois que eu levava eles, eu deitava na cama de novo, eu não tomava banho, eu não queria escovar os dentes, eu só queria ficar deitada e dormindo. Eu não tinha força. Até que, estudando muito, comecei a ler, comecei a estudar sobre o coach, a disciplina, o que a disciplina faz com a gente. E aos poucos eu consegui sair do fundo do poço, pequenos passos, caminhada, depois eu comecei a correr, depois ler mais, estudar mais. O que eu falo agora é um processo de anos, parece que é muito curto, né? Mas não foi, foram anos estudando, anos tentando me movimentar, tentando sair da cama, tentando fazer alguma coisa. E eu consegui. Eu consegui. E se eu conseguir, todo mundo consegue. Se eu conseguir correr vários quilômetros hoje, se eu já consegui fazer um e-book, se eu estudei para ser coach, se eu tenho uma empresa, se eu tenho várias coisas, se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou em nada, realmente em nada melhor. E eu acho até que, se eu for contar minha história de vida, que eu saí de um ponto que não foi muito fácil. Eu venho de Goiânia, Goiás, fim social, e lá era um terreno de 100 terras. Então lá, eu e minha família, nós morávamos debaixo de 4 paus e uma lona em cima. Quando chovia, caía tudo. Então, eu posso te dizer, eu tenho autoridade para dizer que eu vim da extrema pobreza. A sorte é que lá de onde eu vim, um ajudava aos outros. Depois, para a escola, consegui fazer parte de um projeto onde pessoas do exterior ajudavam as crianças no Complexo Educacional Presbiteriano, no Fim Social também, sou muito para essa escola. Eles arrumaram um projeto que crianças podiam ser ajudadas por pessoas, por padrinhos que pagavam sua mensalidade. E assim eu consegui ir para uma escola particular. E depois de anos, eu vim parar na Holanda. Hoje eu moro em Amsterdã, eu falo holandês. Meu inglês não é muito bom, porque eu resolvi aprender a língua nativa do país. Então meu inglês foi ficando para trás. Mas é isso. E se eu conseguir, também consegue correr atrás da sua felicidade, mas escreve o que é felicidade para você. O que é realmente felicidade para você. Mas escreve com detalhes. Escreve com riqueza de detalhes. E depois você vai correndo atrás, passo por passo. Não tem como correr atrás tudo de uma vez. E não adianta ser, eu não corro nada, eu não faço caminhar, e de repente eu vou fazer 5 quilômetros, 3 quilômetros, não sei quantos quilômetros. Não, não vai. Você vai tentar, você vai cair, você vai se frustrar e não vai sair do lugar. Pequeno passo. Eu leio um livro há anos. Então eu vou ler um livro em uma semana. Não vai, não adianta você falar que você vai ler um livro em uma semana, porque você não vai, você vai se frustrar. Isso não é verdade. Construa para você metas realistas que cabe no seu dia, que seja necessário você acordar 1 hora mais cedo, ler 5 minutos, você lê 3 páginas por dia, o que são 3 páginas de um livro para quem não lê nada. Quando você está nas 3 páginas, você vai lá e processa o livro que você gosta de ler e continua. Todos os dias, nem que seja 5. Se você lê 5 páginas ou 5 minutos por dia, você está na frente da maioria das pessoas que não leem nada. Escuta um podcast, um audiobook, enquanto você estiver no seu carro, no ônibus. Faz do ônibus a sua faculdade ambulante. Fone de ouvido, escuta um livro, toma nota, anota. Aqui impactar, anota. Coloca no espelho. É para você. E depois você escuta de novo, vai vir outra palavra, outra frase que vai te impactar. Coloca de novo. E assim você vai, devagar e sempre. Não tenta ir muito rápido. Você vai tropeçar, você vai frustrar
e você vai cair. Faça metas pequenas. E a sua verdade. O que é ser feliz para você? É emagrecer? É perder tantos quilos? É poder usar um biquíni novamente? É poder viajar? Faça metas, viajar, economiza. Nem que seja R$5, R$10. Vai economizando. Uma hora você vai ver que vai dar certo. Vende as coisas velhas, né? Não dá para vender porque não é velho. Vende coisas que você não usa, economiza. Quer perder peso? Começa com 5 minutos de caminhada, mas faz. Faz para você. Define para você o que é felicidade para você. E se você precisar de ajuda, me manda mensagem no direct que depois a gente vai. O que é felicidade para você, a gente vai fazendo, né? Com uma conversa coach, a gente pode marcar um café online e a gente vai traçar para você os passos por passo de como você vai atingir a sua felicidade. Como eu falei no começo desse vídeo, você vai ver que a felicidade, ela não é os tanto quilo que você quer perder, é o processo de perder aquele quilo. Você acordar de manhã, calçar o tênis e sair, no fim do dia você falar, eu fui lá e fiz, fui eu que fiz, fui eu que corri atrás, fui eu que emagreci. Eu não consigo emagrecer por você, mas é seu esforço. Quando é você que faz, quando você põe a mão na massa, que você corre, o gostinho é diferente. Não delega a sua felicidade para ninguém. Não delega a sua vida para ninguém. Isso é muito frustrante. Eu fiz por anos, por isso que eu fiquei doente. Fiquei com burnout por anos, porque eu simplesmente achava que todo mundo tinha a obrigação de me fazer feliz, menos eu mesma. Quando meu namorado, meu ex, que é o pai dos meus meninos, não me fazia feliz, minha irmã, o mundo à minha volta não me agradava, eu ficava deprimida. Pobre eu. Gritava pro mundo. Era a surda, a louca. Também é assim? Você, meu mulher, não importa. Não corra. Não delegue a sua felicidade para ninguém. É só você. É o seu processo que vai te fazer sentir feliz. Ninguém mais, ninguém menos. É olhar no espelho, você é o erro. O erro está todinho em você. Quando você olhar no espelho e falar, eu sou o erro, você vai estar olhando no espelho e vai saber quem é o acerto. Porque a mesma pessoa que é responsável pelos erros, ela pode ser responsável pelos acertos. É uma escolha. O que você tem escolhido todos os dias. Você acorda cedo, em vez de você calçar um tênis, ao invés de você pegar um livro para ler, um devocional, café com Deus, sei lá, você pega o seu celular e já começa o dia nas redes sociais, passando o dedinho para ver a vida dos outros, esquece de fazer a sua vida com você, para, vai viver a sua vida, vai construir a sua felicidade. E mais uma vez, o que é felicidade para você? Me escreva aqui no comentário o que é felicidade para você. É ir para Ilhas Maldivas? É ver o filho feliz? É conseguir pagar a mensalidade? É poder ter comida todo mês né, na mesa? É poder dar uma vida melhor para os seus? O que é ser feliz? Não deixa isso no abstrato. Determine para você o que é ser feliz. Anote e corra atrás. Não espere. Eu gostaria de falar mais uma coisa para vocês, e isso é sobre o perfil comportamental. Você tem que saber que tipo de pessoa você é. Se você é uma comunicadora, se é uma analista, uma executora ou uma planejadora. O planejador, eu falo como mulher, que eu sou, né, mulher, então eu uso o termo e trabalho mais com a mulher. Estou falando também você é uma executora ou essas coisas. Então, se você tem interesse em saber como você realmente funciona, como o seu cérebro funciona, porque nós não somos iguais. Eu fiz o teste, claro, eu me surpreendi, porque o que eu vi naquele teste foi para mim
esclarecedor para eu conseguir comunicar com as pessoas em minha volta e saber como eu gostaria de ser. As pessoas comunicassem comigo. A partir do momento que eu sei como eu quero ser abordada, como que eu quero que as pessoas conversam comigo, eu posso comunicar isso a eles e assim eu me faço ser. Ainda tem pessoas que gostam de ser bem, né? Claro, que precisam de clareza, de tudo muito certo, muito esclarecido. O executor, ele já pega o que, se ele tem um plano na cabeça, ele já pega e ele vai. Só depois que ele vai pensar, peraí, eu acho que está faltando conhecimento. A comunicação só vai ali e fala, faz pouco, comunica muito. E o planejador, ele fica mais, mas tudo tem um jeito. Se você quer descobrir, eu tenho o análise comportamental. Se você quiser adquirir, entre em contato comigo também, é pelo IGT, né, do Instituto Geraldo Telmo, e eu posso te oferecer esse análise comportamental. Você vai entender muito mais os seus filhos, você vai se entender sua família, porque às vezes você tem 2, 3 filhos e cada um funciona de um jeito diferente. Você vai perceber que quando você sabe o perfil comportamental das pessoas, a sua casa vai ter paz. Porque você vai saber que com esse eu converso de tal jeito, aquele de outro jeito e com esse de outro jeito. Cada pessoa merece ser abordada, ser tratada do jeito que cabe a ela. Não adianta, eu tenho 2 filhos. O meu filho de 16 e a minha menina de 15. Eu não posso falar com o meu filho do mesmo jeito que eu falo com a minha menina. Meu menino, ele é um planejador, eu acho. Porque ele é muito daquele tipo bem fechadinho. Ele comunica assim, tá? Mas ele quer saber que hora vai, onde que vai. Os detalhes ele precisa saber. Minha menina, eu falo para ela, a gente vai em tal lugar, tal hora, tal dia. Ótimo, eu não preciso saber mais nada. Ela não me pergunta nada. Ele fica o dia inteiro me enchendo de pergunta até eu me estressar. Eu me estressava antigamente. Eu me estressava porque eu não sabia que ele era um planejador, que ele precisava de informações para poder funcionar. Enquanto ele não tinha aquelas informações para ele, ele não via o todo, o plano todo. E minha menina, ela pensa, não importa, é comunicadora. Ela tem uma, assim como eu, comunicadora. Eu vou ver como que as coisas acontecem lá. Ele não. Então você precisa saber qual é o perfil comportamental dentro da sua casa para que a sua casa tenha paz. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu estava atendendo uma mulher e ela e agora eu vou em outro fato que também é do outro. Vocês vão desculpar que eu vou fazer uma ponte de uma coisa para outra. Porque essa aula sobre valores. Temos vários valores na nossa vida. Ela estava muito no valor do respeito. Dela muito no valor da justiça. Não, ela queria que a filha respeitasse, mas a filha quer justiça. E a filha quer poder falar as coisas que ela não acha justo. E ela pensa, não me interessa, eu só quero que você me respeita. Vai dar certo? Essa combinação de valores vai dar certo? Não vai dar certo. As duas estão funcionando em valores totalmente diferentes. Respeito, justiça. Se você pensar, Renata, mas respeito e justiça está na categoria. Essa daqui, ela vai fazer tudo para que a justiça, ela quer falar, ela quer ser também respeitada, mas com justiça. Ela não quer que os jeitos ela seja desrespeitado. Então, ela quer ser respeitada. Essa daqui é justiça, ela só tem um respeito. Então, aconteça o que acontecer, não me interessa, você só me respeita. E você sabe o que acontece quando a mãe está nesse e a filha está no da justiça. Vai dar errado. Entenda quais são os seus valores. Entenda o perfil comportamental das pessoas que moram com você. Você também. Quais são os valores das pessoas que moram com você. Quais são os seus valores. Nós temos vários valores. Cinco valores
esses 5 valores e você nem sabe disso. E às vezes o seu valor está indo de errado com o valor da sua esposa ou do seu marido. Enquanto vocês não alinharem esses valores, não vai funcionar. Vocês têm que conversar. Quando você sabe que você funciona com tal valor e o seu marido com tal valor, ou os seus filhos, eles se aproximam mais. Então, eu entendo ele melhor. Eu sei que ele está do respeito. Eu estou no da justiça. Então, nós temos que de acordo e fazer o valor da paz ser o prioridade. Depois nós conseguimos conversar sobre outros valores. Então, é isso, gente. Um pouco assim, né? Um pouco conversa como que funciona quando você chega com um propósito. E o propósito, como eu falei no Coti, que era ser feliz. Assim eu comecei a minha live. O que é ser feliz para você? Aprenda, saiba, coloca no papel. Felicidade. O que é ser feliz para mim? Porque não fica o seu propósito de vida ser feliz. Isso não é um propósito de vida. Isso é o fim, mas esse não é o propósito. Para você ser feliz, às vezes você pode ajudar, tem que ajudar outras pessoas. Às vezes você tem que se ajudar também. Ou você tem que entrar em ação, outra coisa, viajar, ter a casa dos seus sonhos. Então, felicidade são momentos. Mas para você ter esses momentos, você tem que ter clareza. O que é ser feliz para mim? Quantos quilos, onde eu moro, quanto que eu recebo, como eu faço para chegar a isso, a conquistar isso. Quando você souber o que você quer, o que é felicidade para você, você coloca no papel em todos os aspectos da sua vida, o que é ser feliz para você, aí você vai ver que a sua vida vai melhorar e você não vai ficar tão abstrato. Você vai acordar com mais propósito, você vai saber por que você vai acordar. E essa pergunta que eu vou falar agora é muito importante. Por que faz o que você faz? Por que você sai da cama todos os dias? Qual é o motivo de você sair da cama todos os dias? O que te faz mover? O que te move? O que te move todos os dias? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Você só está vivendo? Ou você está sobrevivendo? Eu não vim ao mundo para sobreviver. Eu vim ao mundo para viver e ver em abundância. Eu não sei qual é o seu propósito de vida. Estou muito curiosa para saber. Escreve no comentário e tenta colocar um propósito de vida que seja realista, que você consiga realmente colocar ele passo por passo até você alcançar seu propósito. Mais uma vez, ser feliz, ter felicidade é muito bom, mas felicidade, ela é o processo. Você sente feliz no processo. Aproveita o processo. A felicidade é quando você estiver caminhando para alcançar a quantidade de peso que você deseja. É isso que você faz. É cada dia que você coloca o tênis para ir fazer uma caminhada, ou uma corrida para correr a maratona. Quando você termina a maratona, ou que seja quilômetros, 10 quilômetros, que você fala, eu. Você pode bater no peito e falar, fui eu. Eu que calcei o tênis vários dias. Eu corri esta medalha. Eu mereci. O sabor é eu já corri várias vezes, eu tenho várias medalhas e eu sei o gostinho que tem. Mas o gostinho não é da medalha. É o que eu fiz todos os dias para ter aquela medalha. É toda vez que eu fui com o júri doendo, que eu fui pensando que eu ia morrer, que não ia ar, que eu não ia conseguir, fui lá e fiz. Esse sabor, essa sensação,
não tem preço. Escreve aqui para mim qual é o seu propósito de vida. Escreve aqui para mim também qual é o seu perfil comportamental. Escreve aqui para mim também quais são os seus valores. Se você souber, escreve aqui para mim. Você está agindo com qual valor da segurança? Você está agindo com o valor da espiritualidade? Você está agindo com o valor do sucesso? Qual é o valor? Conta aqui para mim. Estou super curiosa. E muito obrigada a todos que viram a minha live, que ainda vão ver. É minha primeira de muitas que eu ainda irei fazer, se Deus quiser. Então me sigam para mais. Eu sou Renata Azevedo, criadora do método Reconexão Divina, Ho'oponopono na prática, empoderando mulheres com marketing digital. Esses são os meus 3 e-books. Tenho também bons, como o livro de afirmações e vários outros. Mas essa sou eu. E se você tiver gostado dessa live, me segue e deixa seu like, compartilhe com pessoas. E a partir de hoje eu estarei gravando vídeos aqui para vocês. Sou coach, disciplina, motivação. Eu espero que vocês gostem. A próxima, vem bem.